cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. O Hospital Unimed Campos agora possui uma certificação inédita e passa a ser a única estrutura hospitalar da nossa região a conquistar a acreditação com excelência ONA 3. Esse é o selo mais respeitado pelos serviços de saúde no Brasil e atesta a qualidade, segurança e melhoria contínua dos atendimentos e infraestrutura do hospital. Um reconhecimento que reafirma nosso compromisso em cuidar de você. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Eita, hoje é sexta 13. Começamos mais um Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também pelo Face e pelo YouTube. Daqui a pouco este programa vai estar em podcast, para você ouvir na melhor do dia. Pela Plena TV também, que é do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, logo mais, a partir das 17 horas, tem reprise. Parte desse conteúdo produzido aqui sempre tem também espaço no jornal impresso Folha da Manhã, no portal folha1.com.br. Na Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM, ela já vai direto. E também pelos aplicativos de rádio, tanto o aplicativo da Folha quanto todos os aplicativos
que tem aí emissoras de rádio, você encontra lá a Folha FM. São 7h11 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações deste Folha no Ar de hoje. Eu sou o Cláudio Nogueira, obrigado pela sua companhia desde já. A gente começa com a previsão do tempo. Tempo bom, céu claro, calor para hoje e para o carnaval também. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia hoje, 34 de máxima, 23 graus de mínima. Agora aqui no centro de Campos faz 26 graus. E olha, a notícia boa para quem quer curtir o carnaval. Aquela marchinhazinha, tomara que chova 3 dias sem parar, não vai rolar esse ano, porque tem sol direto até terça-feira de carnaval. Quarta-feira de cinza já traz um pouco de previsão de chuva, mas aí já passou a boa parte do carnaval. Programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Nós temos o prazer de receber aqui o deputado estadual Vitor Júnior, deputado estadual e pré-candidato a deputado federal pelo PDT. Nós vamos saber daqui a pouco. Vamos falar da sua ligação com Campos, a vida pública em Niterói, a sua atuação na Alerj e a sua pré-candidatura também. Vitor Júnior é campista nato, né? E foi para Niterói aos 2 anos de idade, lá construiu a sua vida pessoal e pública também, vereador por 3 mandatos consecutivos, de 2005 a 2016. E agora é deputado estadual pelo PDT, Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre a projeção que ele fará aí a eleição a governador tampão, que aí somente os deputados, como o Vitor aqui, vão escolher o novo governador do estado, caso se confirme a saída do Castro do cargo até dia 4 de abril pelo calendário eleitoral. Castro saindo, e aí com a ausência do Rodrigo Bacelar na presidência da Alerj, por exemplo, que foi afastado por conta daquela operação Unha em Carne, o vice-presidente não pode assumir, então assume o desembargador do estado. Porém, o presidente do TJ, né? Porém, nesse meio tempo ele tem que decretar aí a eleição tampão, eleição para governador tampão do estado do Rio de Janeiro, e só quem vota então são os 70 deputados. Vamos falar sobre isso e também a eleição, aí sim, que nós vamos escolher o próximo governador. E por fim a gente fecha com o deputado Vitor Júnior falando sobre uma projeção às eleições, a eleição das 2 cadeiras agora ao Senado pelo estado do Rio de Janeiro. Digo agora, não, sempre foram 2, né? É que havia um favoritismo muito grande nas pesquisas do Flávio, né, de ser reeleito. E a disputa era muito por uma cadeira, tipo assim. E aí, vamos falar também sobre presidente da República. Vitor, obrigado pela presença. Já vamos trazer o seu bom dia. Só rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br e a gente começar essa conversa hoje aqui na Folha FM. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e Radmed Diagnósticos por Imagem. Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, no portal folha1.com.br, concessionária identifica fraude em abastecimento de água em condomínio. Suspeito de matar mulher encontrada carbonizada em Lagoa de Cima é preso. Uma barbárie também, né? Homem morre ao cair do telhado de imóvel em Campos. Justiça nega recurso da Prefeitura de Campos e mantém suspensão do concurso da educação. Bacelar é intimado pelo Ministério Público Federal sobre suposto vazamento de operação. Dias Toffoli deixa a relatoria das investigações do Banco Master. Morre no Ferreira Machado jovem motociclista que bateu em uma árvore em Travessão. E ainda, no portal folha1.com.br,
No estado do Rio, 2,5 milhões não fizeram a biometria para a eleição. Suspeito de furtar materiais de loja no centro de Campos é preso. São algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. 7h17. Deixa eu trazer o bom dia e cumprimentar aqui o nosso convidado, o deputado Vitor Júnior, nesta manhã, cumprimentar a sua assessoria, através aqui do Alonso, né, filho do nosso querido, saudoso Renatinho Barbosa, figura muito querida, né, por nós, tragicamente, né, falecido naquela BR-101. Vitor, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira, Luiz Abreu, amigos ouvintes da Folha, FM 98.3, a toda a população da minha querida Campos dos Goytacazes, norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, a todos que nos ouvem. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã de hoje, 13 de fevereiro, Dia Mundial do Rádio, uma data muito importante para a gente comemorar o quanto essa data simboliza a democracia e, mais do que isso, o direito de todos de ouvir as informações, de compartilharem aquilo que é mais importante para o crescimento da nossa querida Campos dos Goytacazes. Então a gente está aqui muito feliz, Aloysio, de estar participando aqui com vocês desse momento de conhecimento, de troca de informação, de debate, para a gente entender de fato o que a gente pode pensar de melhor e de futuro para Campos dos Goytacazes e para todo o estado do Rio de Janeiro. Muito bem, obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Deputado Vitor Júnior, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, bom sempre contar contigo aqui nessa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto. E aí, Beto, Flamengo? Já começou? Bom dia, deputado. Bom dia, Luiz. Bom dia a toda a sua equipe. Obrigado aí pelo meio de campo que vocês fizeram. O Alonso fez o meio de campo. Endosso aí a lembrança a seu pai, a Renatinho, que era um amigo e faz muita falta na vida pública de Campos, né? Amigo mesmo. Enfim, nosso bom dia que a gente sempre dá aqui, né, tradicional, nesse início de jornada de segunda a sexta-feira, aos taxistas, motorista de aplicativo, pais de alunos que vão agora levar os filhos com o rádio do carro sintonizado na 98.3, e os professores. Há aqui algum professor? Uma. Então tem uma aqui representando a categoria. Deputado, como o Nogueira, no preâmbulo aí da entrevista, colocou, o senhor nasceu em Campos, né, na Beneficência, né? Meu irmão também nasceu na Beneficência, muita gente nasceu na Beneficência que nasce em Campos, e foi muito novo para Niterói, fez a vida pública em Niterói, né? Como o Nogueira colocou, 3 vezes vereador, depois, na última eleição, eleito deputado estadual, e agora está dando essa migrada essa tentativa de migrar para a Câmara dos Deputados em Brasília. Como é que foi nesse tempo, quer dizer, a vida pública em Niterói, como é que ficaram essas suas raízes com Campos, como é que foram mantidas e como é que estão sendo restabelecidas agora? Luiz, na realidade, Campos nunca saiu do nosso coração e da nossa vida cotidiana, porque, no caso, meu pai nasceu e foi criado em Vila Nova, um distrito um pouco distante aqui do eixo urbano da Pedra, de Campos, né, perto de Conselheiro Josinha, no Morro do Coco, São Joaquim, né, e ali a gente teve a oportunidade de construir uma relação de amizade, de companheirismo com diversas pessoas e amigos daquela região, e um deles foi o Dr. Elísio Tavares. O Dr. Elísio era um grande contador aqui no município de Campos, pai do Dr. Walter Elísio, defensor público e responsável no Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro pelo maior programa de regularização fundiária que existe no nosso estado. Ali também, Dr. Walter Venâncio, irmão de Ederval Venâncio, um grande médico gastro no município de Niterói. Aqui nós tivemos grandes quadros
da medicina, do direito, da contabilidade, do mundo empresarial, da educação, que saíram de Campos para buscar oportunidade de estudo e trabalho em Niterói. Niterói sempre foi a capital do interior. Niterói sempre foi a cidade que acolheu o norte, o noroeste do estado do Rio de Janeiro, tanto que as famílias de Campos, Itaperuna, Bom Jesus, Cardoso, Italva, São Francisco, na época não existia São Francisco, nem Cardoso, nem São João da Barra, né? Era Grande Campos de Goytacazes, e vale aqui destacar um grande nome que saiu do município de Campos, mas hoje é Cardoso Moreira, que é Dr. José Augusto Guimarães, grande promotor de justiça do estado do Rio de Janeiro, que junto com Moreira Franco foi responsável pela emancipação de Cardoso Moreira e outros municípios. Então, nessa mesma linha, saímos aqui de Campos para buscar na capital do interior, Niterói, uma oportunidade de estudo, uma oportunidade de trabalho, e lá a gente teve condição e oportunidade de, com 22 anos de idade, a partir de enfrentamentos e de defesa no movimento estudantil na cidade de Niterói, junto com o companheiro Aloysio, junto com companheiros, Aloysio, que eu tenho certeza que você conhece muito, Juliana Carneiro, Pedro Viana, querida Juliana, filha de Luciano D'Angelo, irmão de Chico D'Angelo, né? De Godofredo Pinto, Dona Regina, Godofredo presidente do CEP, né? Pessoas que representam a história do município de Campos em todo o estado do Rio de Janeiro, nas suas diversas áreas, como eu falei, e ali na capital do interior a gente teve oportunidade de estudar, de ganhar experiência, e hoje de volta aqui no município de Campos de maneira mais ativa, não só vivendo o cotidiano na família, mas querendo agora viver de maneira mais intensa o cotidiano da cidade de Campos. Entender aquilo que a cidade precisa, defender aquilo que a cidade ainda necessita, buscar de estruturação, de inclusão social, de apoio às famílias, de desenvolvimento ao setor produtivo da cidade. Então a gente tem muito a contribuir para a cidade de Campos, já com 3 mandatos, Cláudio, na cidade de Niterói. Lá eu tive a oportunidade de ser secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, secretário de Obras, secretário de Governo, presidente da Companhia de Limpeza Urbana da cidade de Niterói. Na época que eu assumi a Clean, né, que é uma empresa de extremo carinho por parte da população naquilo que se diz a limpeza urbana da cidade, da conservação urbana da cidade de Niterói. Lá eu consegui restabelecer e reestruturar a companhia, mantendo 3.000 trabalhadores em regime de CLT em permanente contratação. Então a gente ganha essa experiência ao longo desses últimos 20 anos em Niterói, e hoje a gente está aqui para contribuir com a cidade de Campos para que ela possa ter um futuro melhor para as suas famílias e para toda a sociedade. Você sai da Câmara, como você falou, de experiência também de secretário, e vai para a Alerj. Como é que foi essa mudança? E o que na Alerj você já consegue atuar aí para a região? Em Campos, estava pesquisando, você teve 1.280 votos na última eleição. Em Macaé, em Niterói, foi 2.800 em 2022. Em Campos, 2.800. Vamos conferir. Então, na minha pesquisa deu 1.000, não pode tirar 1.000 votos. Outro dia, Cláudio, eu fui falar com... já caiu para 2.500. Outro dia eu fui falar com um candidato a vereador, né? Não é daqui de Campos, né? Aí eu fui na conversa com ele, Beto. Eu perguntei quantos votos você teve. Aí ele falou, eu tive 1.000 votos. Aí eu fui lá, agora tem negócio de politique, né? Aí fui lá olhar, teve 140. Eu falei, mas aqui está dizendo que você teve 140. Porque os outros 860 não foram computados. Tá. Tem que chamar o VAR. E aí vem sobre... Isso é papo de bolsonarista, deputado. Tá. Tá, e aí vem a questão, claro, de você ser representante. Deputado é Estado, independente de você ter voto ou não. E aí tem umas dificuldades aqui, você falando em querer conhecer mais e aproximar mais das demandas. Por exemplo, a estrada do ceramista é uma demanda nossa muito grande. E tem uma demora enorme para concluir aquelas obras. Tecnicamente uma explicação de que é um solo diferenciado, mas que a gente não consegue entender essa demora. Essas intervenções da sua parte vão começar a acontecer a partir de quando? Aqui pela região, ou já acontece? Como é que funciona essa parte? Cláudio, eu acho que nesse primeiro mandato do nosso deputado estadual,
A gente precisava... Foi minha primeira eleição, né? E a coisa mais difícil que tem é você ser candidato a deputado estadual pela primeira vez e chegar no mandato. Então a gente tinha que, naquele momento, trabalhar com o reduto eleitoral principal que a gente tinha como fonte de inspiração para a gente atingir os nossos 44 mil votos, e a região de Niterói foi uma região muito importante, mas a gente conseguiu atingir 82 municípios do estado do Rio de Janeiro, completando a votação necessária para a gente assumir o mandato. Mas isso tudo se transforma em realidade quando a gente entende que política não se faz sozinho. Política se faz com grupo, com liderança, com compromisso com o povo, com aqueles que mais precisam, mas, acima de tudo, com lealdade ao projeto que você pretende construir para a sua cidade e para o estado do Rio de Janeiro. Então, quando a gente sai de Niterói, a gente sai de lá com um projeto de sucesso. Nos últimos 20 anos, quando a gente assumiu a prefeitura na época do ex-prefeito Godofredo Pinto, foi quem me lançou na política da cidade. Eu, com 18 anos de idade, eu tive a oportunidade de ser subprefeito de uma região de Niterói com 22 anos e com 23 e 24 anos assumi o mandato de vereador pela primeira vez. Então, a partir dessa experiência de gestão, dessa relação mais próxima com a população, com o trabalho do dia a dia de uma gestão municipal, a gente começou a criar musculatura e esse coletivo político foi crescendo. Foi crescendo a ponto de hoje a gente ter deputado estadual, a gente ter nomes a nível de Ministério da Saúde, como a nossa companheira Juliana Carneiro, aqui de Campos dos Goytacazes, diversos outros nomes que eu posso citar e diversas outras esferas de poder, mas a gente entende que Niterói não funciona sozinha naquilo que a gente quer, a gente precisa contribuir para que todos os municípios do estado do Rio de Janeiro tenham o IDH que a cidade de Niterói tem a política de saneamento que a cidade de Niterói construiu ao longo desses últimos 20 anos, tem o serviço de saúde, educação e desenvolvimento social que a gente espera que todos os municípios possam ter, e é por isso que a gente está aqui hoje. A gente está aqui hoje com compromisso com a cidade de Campos. Niterói já está bem cuidada, Niterói já está tratada, Niterói já tem tudo aquilo que a população espera. Óbvio que ela tem necessidade de... A população sempre cobra. A gente nunca pode falar apenas do que foi feito. A gente tem que falar aquilo que foi feito e mostrar aquilo que a gente pode fazer para melhorar. Então, Campos precisa do nosso apoio, da nossa dedicação, e é isso que a gente vai construir aqui com vocês nessa manhã de hoje e com toda a população de Campos dos Goytacazes. Deputado, nessa tentativa aí de reforçar suas ligações com Campos, o senhor tem entrado em uns debates, né, com integrantes do governo municipal. Teve a questão do sim, inicialmente, né, que teve resposta ali dos primos Virgílio, do vereador Juninho, depois do Tiago, presidente da Codenca, que é pré-candidato a Alerj também. Polêmicas foram criadas, o senhor levou algumas denúncias ao Ministério Público. O que tem de fato nisso e o que tem de disputa política, disputa eleitoral? Eu acho que o principal, em termos de disputa eleitoral, é quando você, no momento da eleição, você promove críticas, promove ataques, promove ações no sentido de fazer com que sua imagem seja reproduzida dentro dessa cidade. Eu tenho a minha consciência muito tranquila que nos últimos 6 anos eu contribuí e muito com o prefeito Vladimir Garotinho para que ele pudesse ter tranquilidade dentro do processo eleitoral, dentro das disputas que ocorreu. A primeira delas, na primeira eleição, eu vim para Campos para apoiar o então candidato Caio Viana, foi nosso candidato pelo PDT. Eu coordenei a campanha do Caio na cidade e posso dizer que fui o responsável pela chegada do Caio no segundo turno. E quando eu digo que fui o responsável, eu falo aqui do nosso coletivo político, do prefeito Rodrigo Neves, de todo o conjunto de militância da cidade de Niterói, do PDT, e ao longo desse período a gente conseguiu organizar, estruturar, dar aquilo que o então candidato Caio Viana precisava para chegar no segundo turno. E se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, eu tinha certeza que naquela eleição a gente virava o jogo. Porque 5 mil votos para lá, 5 mil votos para cá,
a gente conseguia virar. Pena que o Caio só começou a entender isso 15 dias depois de começar o segundo turno, e aí a nossa campanha atrasou. Se ele tivesse o ritmo que a gente tem lá em Niterói, com certeza a gente tinha virado essa eleição de maneira muito mais rápida, e hoje a realidade de Campos seria diferente. Mas em relação ao prefeito Vladimir... Desculpa, só acho que seria melhor se Caio tivesse vencido? Hoje não. Hoje eu tenho certeza que nem Vladimir, nem Caio são as melhores opções para a Prefeitura de Campos. E falo isso olhando para a história. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é olhar para trás, é entender aquilo que aconteceu na cidade ao longo desses últimos anos, quem foram as pessoas que gerenciaram e cuidaram, quais foram as políticas implantadas. E a gente teve grandes nomes, Aloysio e Cláudio, em Campos de Goytacazes nesses últimos anos. Eu quero aqui citar o ex-governador Garotinho, quero aqui citar a ex-prefeita e governadora Rosinha, o ex-prefeito Arnaldo Viana. Foram grandes nomes da política de Campos. Gostando ou não gostando, quem gosta ou não gosta, critica ou não critica, a gente tem que respeitar a história de todos eles. Mas, infelizmente, a gente observa o seguinte: todo coletivo político ele tem que entender se ele quer se perpetuar na história da cidade ou do Estado através de construção de novos quadros. Como em Niterói, a gente teve lá o Godofredo, depois foi o Rodrigo, e agora, futuramente, o Rodrigo tem mais direito a mais uma reeleição, a gente pode pensar no novo nome. E no caso em Campos, não. No caso em Campos, infelizmente, a história da política não conseguiu criar sucessores, mas sim herdeiros. Isso na família a gente observa muito isso na disciplina familiar. Quando você tem um negócio, quando você tem uma grande empresa, quando você representa um trabalho, você tem que chamar seus filhos e entender quais deles são herdeiros e quais deles são sucessores. Infelizmente, aqui na cidade de Campos, a gente não conseguiu ter uma liderança política que pudesse aqui unir a cidade e fazer as transformações que Campos precisa. Muito se discute sobre isso, e aí é um aspecto delicado, a gente tem que abordar com muito cuidado, porque é coisa familiar. Mas se Garotinho, por exemplo, teria apostado mais em Clarissa como sua herdeira, e, no entanto, Vladimir teria ascendido mais, né? É uma coisa que se comenta, né? Mas vamos voltar à eleição de 2020, que eu me lembro bem. Eu, naquela eleição, conversei muito com o Rodrigo, naquela eleição no segundo turno. Eu sei. Todas as ligações eu estava do lado dele lá. Ele conversava com vocês, trocava ideias, e eu lembro que uma coisa que incomodava muito a gente era a falta de compromisso do candidato no dia a dia do processo eleitoral. Então isso nos trazia muita angústia. Mas só para completar a pergunta, realmente assim, de onde Caio saiu no primeiro turno para onde ele chegou no segundo, inegavelmente foi um trabalho dessa equipe de Niterói que você integrou, fantástico, né? Realmente quase virou uma eleição que parecia perdida do primeiro para o segundo, quase. Com uma eleição presidencial de 22, aquele empréstimo consignado ali, se tem mais 2 semanas, talvez Bolsonaro vencesse, se tivesse mais 2 semanas, talvez Caio vencesse. Enfim, não existe, né? Não foi assim. Essa equipe que foi tão exitosa em tirar tanta diferença do primeiro para o segundo turno em 2020, de Caio para Vladimir, essa equipe está contigo hoje? Essa equipe está totalmente, inclusive eu quero aqui dizer, Luiz, que eu quero convidar você, o Cláudio, tá, para a gente poder visitar Niterói, ao meu lado e ao lado do prefeito Rodrigo Neves, tá, que é um projeto coletivo onde a gente constrói um novo modelo de gestão que eu tenho certeza que é referência para todo o estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem, de fato, a prefeitura trabalhando pelo interesse da população, onde a gente tem um plano de metas estabelecido pelos próximos 25 anos, e a gente vai estar esse ano lançando Niterói 2050. E dessa mesma maneira, após o lançamento do Niterói 2050, a gente vai estar organizando, junto com o prefeito Rodrigo, junto com o nosso mandato, a Campos que queremos, Campos 2050. E aí as pessoas me perguntam muito,
Mas quando você fala de Campos 2050, você acha que não tem muita coisa que precisa ser feita a curto prazo? Tem muita coisa que precisa ser feita nesse curto prazo. A curto e médio e longo prazo. Mas a gente tem que pensar qual é a cidade que nós queremos, aonde nós deveremos, onde nós queremos atingir em termos de qualidade em saúde, educação, transporte, todos os serviços públicos que a população tanto espera, e para isso a gente precisa ter metas, a gente precisa ter organização. O que a gente observa que na cidade de Campos, em outras cidades, as pessoas trabalham apagando incêndio. A gente não tem um sistema administrativo organizado para a gente pensar campos do futuro. Esse modelo de gestão que hoje existe na cidade de Campos, simplesmente é um modelo que não traz perspectiva de futuro para a nossa população. Então, a gente vem aqui hoje dar a certeza daquilo que nós fizemos em Niterói, esse grupo que fez de Niterói o melhor IDH do estado do Rio de Janeiro, vai estar construindo esse mesmo projeto na cidade de Campos pelos próximos anos. Deputado, nessas trocas de farpas que o senhor teve aí com os Virgílio, né, do governo Vladimir, eles alegaram que eles teve uma crise muito grande em Campos no passado, quando o Rodrigo Bacelar, então presidente da Alerj, né, ainda é o presidente eleito da Alerj, embora afastado por medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes. Daí a necessidade da eleição de mandato tampão, que a gente vai falar no próximo bloco. Rodrigo alegou questões técnicas, mas cortou o cofinanciamento à saúde de Campos, porque Campos, como Itaperuna, é polo regional. Campos não recebe só doentes de Campos, Campos recebe doentes de vários municípios, né, como Itaperuna também no Noroeste. E que o senhor, como campista, não teria agido na Alerj contra essa atitude de Rodrigo. Como é que o senhor responde a isso? Na realidade, nós agimos. O que a gente precisa entender, e é isso que a gente vai debater de maneira muito intensa pelos próximos meses e pelos próximos anos, é aquilo que a população de Campos quer. Infelizmente, hoje a gente tem um perfil político na cidade de Campos que não agrega, que não traz compromisso e unidade para que a gente possa construir um município e um estado mais forte. É deprimente as diversas atividades públicas que ocorreram no município de Campos, com a presença de lideranças da Prefeitura Municipal de Campos e do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, simplesmente numa desculpa pessoal, de vaidade, de ego, e deixando de lado aquilo que realmente a população precisa. O Cláudio falou muito bem aqui em relação à estrada do Ceramista. Se o problema da estrada do Ceramista fosse uma questão de geotecnia, tá, de estabilidade do solo, qual o tipo de material que deveria ser usado para a pavimentação da estrada, qual seria a caixa necessária de abertura e largura da via, o que teria em termos de sinalização. Se esse fosse o problema, a estrada estava pronta e a gente teria uma qualidade e apoio melhor a todo o produto escoado na cidade de Campos para outros municípios. Mas a questão aqui é outra. A questão aqui é simplesmente uma disputa de ego, uma disputa pessoal, e que a gente tentava naquilo que a gente tinha condições de fazer, administrando, chamando o presidente da Alerj, pedindo que ele tivesse sabedoria na relação da Assembleia, do poder com o governo do Estado, com a Prefeitura. Ao mesmo tempo, por vários momentos, tive a oportunidade de aconselhar o prefeito Vladimir para que ele tivesse tranquilidade. A Rodrigo para rever o corte do cofinanciamento? Sim, tivemos aqui numa reunião, no período que o presidente, na época, governador interino, Rodrigo Bacelar, tivemos aqui uma reunião, inclusive no lançamento da pedra fundamental da construção aqui de uma unidade da Polícia Militar. Nessa reunião esteve junto, o pai, seu Marcos Bacelar estava junto na reunião, outros deputados. Tivemos aqui a presença de diversos diretores de unidades de saúde do município de Campos nessa reunião, e a partir daquele momento as coisas voltaram a funcionar e o cofinanciamento da saúde de Campos se estabilizou. Mas talvez se o prefeito tivesse
sensibilidade nesse diálogo e também o presidente da LERJ, eu acho que a população de Campos naquele momento não teria tido esse impacto, e que a gente sabe que teve, e a gente reconhece isso, mas a gente está aqui hoje para fazer diferente. Foi um período difícil, né, para Campos, porque teve que tirar de outros lugares para botar na saúde, né? E o que se comentava à época é que o Rodrigo estava tentando botar o pé no pescoço de Vladimir para ter o apoio dele à sua então pré-candidatura a governador, né? Mas Enfim. ali, Aloysio, teve uma questão que me incomodou muito, porque isso não pode virar agora desculpa para tudo. Porque, por exemplo, a gente teve eu falo naquela época. Essa é a base da minha ação no Ministério Público Estadual, que a gente teve no apagar das luzes na cidade de Campos, uma cena lamentável que a gente observa hoje em relação a outros movimentos, como a gente tem hoje aí dos fundos de aposentadoria, inclusive do Banco Master, que a gente teve o argumento de um dinheiro que deveria ter sido repassado para o Fundo de Previdência do município de um ano anterior ao problema do cofinanciamento. Então, se usa hoje a questão do cofinanciamento, e isso a gente faz questão de estudar e estudar muito, por isso que eu não considero a troca, o meu debate com o vereador Tiago Virgílio, né? Tiago Virgílio, né? Tiago Virgílio é presidente da CODEC, Juninho Virgílio. É porque eu não gravo dificuldade de gravar o nome dele. É por isso que eu tenho dificuldade, porque, na verdade, uma troca de farpa é quando você tem um debate de alto nível. Vocês gravaram vídeos, né? Na verdade, a gente gravou um vídeo com conteúdo, né? E ele gravou um vídeo de agressão. Tanto que vários outros vídeos que ele gravou, ele teve me atacando diretamente. Se você refere a Tiago ou a Juninho? Eu fico na dúvida qual é um, qual é outro. Eu chamo tudo de Virgílio, para mim é tudo igual. Mas assim, tem Jorginho Virgílio também, que é do grupo do Bacelar, que é primo também. Esse eu não conheço. Esse eu não conheço. Mas, inclusive, eu tive a oportunidade de dar a ele a condição de provar tudo aquilo que ele falava de mim, ele não fez. Ele foi chamado na delegacia de Guarulhos a partir de uma denúncia nossa, para que ele pudesse apresentar provas e falar de tudo aquilo que ele me agrediu, né? Porque ele nem acusou, ele fica só xingando. Ele tem uma coisa, de cada 10 palavras que ele fala, 9 são palavrão e a outra é ou não ou porquê. Então ele teve a oportunidade de falar isso na delegacia, apresentar essas provas, essas acusações. Qual deles? Eu não sei qual. Eu vou mandar pesquisar, eu vou pedir até uma assessoria para ver se é Tiago ou Juninho, eu tenho uma dúvida danada, eu não sei. Mas ele teve lá, é porque são parecidos. Ele teve lá e ele entrou mudo e saiu calado. E a gente vai estar, inclusive, solicitando aí que seja encaminhado, de repente, para o Ministério Público Estadual, para que essa apuração seja aprofundada. Porque a população de Campos precisa sair. E aí, Cláudia, Luiz, uma coisa que eu quero muito aqui falar com vocês no Dia Internacional do Rádio, porque vocês aqui têm o poder de transformar o futuro da cidade de Campos. A gente precisa ter um debate saudável dentro da cidade. As pessoas precisam ouvir dos políticos da cidade conteúdo. Não é mimimi, blá, 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 ataques, agressões, ofensas. Volto a falar, as pessoas podem questionar o ex-governador Garotinho em tudo, mas o conteúdo que ele tem nas falas dele, quando você ouve o programa do Garotinho, você tem a oportunidade de ouvir ali conteúdo dentro de tudo aquilo que ele fala, gostando ou não gostando dele. Infelizmente, hoje, os herdeiros que a gente tem aqui na cidade de Campos não têm essa mesma capacidade. Primeiro, franquear o microfone, foram citados aqui Juninho, Tiago Virgílio. Você tem que ter contraditório em tudo, imprensa, democracia só se constrói assim. Está aberto o microfone para os dois que quiserem se manifestar em próximos programas. É Tiago, minha assessoria falou que é Tiago. O que foi notificado, que nós entramos com a denúncia e que entrou mudo e saiu calado na delegacia. Então, Tiago e Juninho estão convidados para que, se quiserem, né, usar o espaço. Sim, sim. Agora, a última pergunta desse bloco, já são 7h46, esse pulo para federal, né? Vai ser no PDT? Esse pulo para federal vai ser no PDT. Até porque, Aloysio, a gente tem
a gente é um grupo. Tá? A gente tem hoje lá em Niterói, a gente vai ter 2 pré-candidatos a deputado federal pelo PDT. Desculpa, é por isso que você alega que o senhor teria ficado sem espaço no PDT de Niterói. Não, existe uma questão que a gente está avaliando, que a gente tem, por enquanto, 2 pré-candidaturas a deputado federal. A minha candidatura e a candidatura do ex-prefeito Axel Grael, que eu coordenei a campanha do Axel, junto com o secretário de Educação da cidade, hoje, o Bira Marques, que é meu coordenador de campanha, e junto com o vice-prefeito da cidade, da chapa, que é o ex-deputado Paulo Bagueira, que foi presidente da Câmara durante muitos anos na cidade, que é também um dos meus coordenadores de campanha. Então, a gente vem construindo a nossa pré-candidatura de deputado federal já nos últimos 2 anos, a partir de um entendimento com o prefeito Rodrigo Neves, que a gente precisava ter um deputado federal. Que na última eleição, como o Rodrigo não foi candidato a governador, qual foi a nossa estratégia de grupo? Vamos lançar 5 estaduais na cidade e 4 federais. Nós tivemos 9. Esse grupo teve 9 candidatos na cidade, 5 estaduais e 4 federais. Inclusive, o deputado Chico D'Angelo, no mandato de deputado federal, o deputado Valdec Carneiro, no mandato de deputado estadual, que veio tentando transitar para federal, candidato a deputado federal, a deputada Verônica Lima hoje, que já tinha sido candidata a deputado estadual, mas não se elegeu, vereadores da cidade, e mesmo assim nós tivemos a oportunidade, Aloysio, de ser o deputado mais votado dos 9 na cidade. Eu tive a maior votação, inclusive, em relação aos deputados federais do nosso município. A partir desse entendimento, esse ano a gente resolveu ter um candidato a deputado federal e um candidato a deputado estadual no PDT. Mas a gente está conversando com o ex-prefeito Axel Grael, que colocou o seu nome à disposição do projeto. No começo a gente tinha um entendimento que isso fosse prejudicar a nossa eleição, mas já fizemos 2 pesquisas e nessas 2 pesquisas nós tivemos a segurança que a gente aponta em todas elas como o primeiro do PDT, tá? Inclusive em relação a outros deputados de mandato, que eu não vou aqui citar o nome agora. Deputado, perdão, mas essas pesquisas estão registradas no TSE? Não. Então a gente não está em período eleitoral, a gente não pode citar. Não estou citando a pesquisa, não. Só estou citando... foi uma pesquisa de rua nossa, a gente saiu na rua perguntando. Entendeu? Você fez um movimento lá na Alerj importante, agora no começo de fevereiro, foi deixar a liderança do PDT. E ali meio que você bateu o pé, né? Você traçou uma linha, né? E aí? Sim. Voltou atrás depois de uma conversa com o Rodrigo. O Rodrigo é meio pacificador também nesse ponto. Rapaz, o Rodrigo foi aí que você bateu o martelo. O Rodrigo é um encantador de serpente. O Rodrigo é meu amigo, meu irmão. Nós comentamos muito sobre essa atuação de vocês nessa campanha do Caio. O Aloysio percebeu bem, a gente conseguiu perceber bem, a gente conversava, né? E nas coberturas aqui a gente falava muito isso. Se tem mais uns dias, que talvez na computação agora aqui, na matemática, pode ser aqueles 15 dias, não para frente, mas os 15 dias anteriores que você falou que a campanha ficou morna, né? Então, mas vamos lá, e esse movimento, você bateu o pé ali e aí... A gente teve um entendimento naquele primeiro momento de que seria importante eu fazer a disputa por outro partido. Inclusive, nós tivemos uma reunião na última semana com o deputado Luizinho, com o prefeito Eduardo Paes, com o deputado Pedro Paulo, com o deputado Canela, e estive com o governador Cláudio Castro. Canela com banano? Agora, o Canela a gente já... Eu gosto muito de canela, assim, a canelinha é bom. Entendeu? A bananinha que eu fico na dúvida às vezes qual que eu gosto mais, se é a banana da terra, a banana prata, a banana maçã, entendeu? Aí a gente tem que ver depois qual que é melhor. Mas a gente teve lá a oportunidade de dialogar com essas lideranças partidárias e eu quero destacar o seguinte, Cláudio, em Niterói a gente tem do PCdoB ao União Brasil, PP, PSD, na nossa base de sustentação. Então a gente tem um projeto coletivo amplo em que a gente entende
que para a gente poder governar uma cidade, entregar aquilo que a população espera, a gente precisa governar com a política pacificada no município. Então, dessa maneira, a gente faz isso no Estado, tanto que na eleição do prefeito Rodrigo, nós tivemos o apoio do União Brasil, nós tivemos o apoio depois do próprio PP, que boa parte da nominata do PP nos apoiou, tivemos o apoio do governador Cláudio Castro, e eu quero aqui registrar e agradecer e reconhecer que mesmo o governador Cláudio Castro sendo do PL, em nenhum momento ele foi a Niterói, inclusive teve uma agenda do presidente Bolsonaro na cidade, ele não foi a Niterói, entendendo que o projeto de melhor estabilidade econômica, social e ambiental para a nossa cidade era o projeto do nosso coletivo político, liderado pelo prefeito Rodrigo Neves. E posso afirmar, a gente tem muita coisa aí para ajudar a cidade de Campos, com toda a experiência que a gente traz do município de Niterói, agora nesse dia a dia, nesse cotidiano, aí dessa tão querida Campos de Goytacazes. Quem gosta de chuvisco, gosta de bambucado e goiabada cascão, tem amor por Campos. Bom, 7h52, já está rodando na internet aí uma foto do senhor com o Jorginho Vigílio. Aqui. Jorginho Vigílio. Jorginho, perdão. Jorginho querido, eu quero pedir desculpa ao Jorginho. Inclusive eu tive com ele... É Vigílio. É Vigílio. Inclusive eu tive com ele lá... É primo de Juninho e de Thiago. Mora em campo político oposto, né? Eu gosto de alguns Calil, mas não são todos Calil que são iguais uns aos outros e que a gente gosta, né? Eu posso aqui também citar bons exemplos aqui, entendeu? Por exemplo, eu gosto muito do meu querido Bruno Calil. Bruno é um médico, uma pessoa que teve um papel muito importante na política de Campos nas últimas eleições e vem a ser meu primo. Sem Bruno, porque na realidade não é Bruno segundo turno Calil, em 2020. Na realidade é Bruno Bissonho Calil. Na verdade, ele tem ali... consanguinidade. Ele tem ali uma relação direta com a gente. Então, assim, eu quero pedir desculpa ao Jorginho, querido Jorginho, porque a gente estava aqui no meio da entrevista, mas ele sim está nos apoiando e vai estar ajudando a gente a construir uma nova Campos dos Goytacazes. Aqui são 7h53, já avançamos aqui. Vamos avançar, mas vamos fazer uma pausa rápida. Próximo bloco a gente volta e aí a gente vai falar de eleição, mais de política, de voto na urna, essa coisa toda, tanto na urna... Tem algumas coisas ainda de arranjos em Campos que eu queria começar, para terminar o assunto desse bloco, para a gente começar... O próprio PDT, numa visão assim mais popular, tem reflexo também na questão de urna em Campos. O PDT é muito querido, desde Arnaldo. Quem se beneficiou... Não, desde garotinho, na verdade, né? Sim, mas mais querido popularmente desde de Arnaldo, talvez. Não Garotinho se elegeu... Sim, em 80... sim, mas eu entendi o que o Cláudio quis dizer. Porque, na realidade, o Arnaldo, nesse momento mais recente... do cotidiano, da política, da vida de Campos, o Arnaldo, naquela disputa com o garotinho, ele assumiu o 12. Ele acabou protagonizando. Então ele acabou o 12 sendo dele. Mas quem como eu presenciou a Marcha das Rosas naquela eleição de garotinho, um grande momento. Aquilo não se esquece. Não, aquilo é um grande momento. Eu pude testemunhar. Vou te dizer garoto, mas pude ver. Vou te dizer que naquela época era mais garotinho do que o 12. Talvez. Teve uma cena que eu fui cobrir uma eleição, um camarada grande, forte, tava meio, embora não possa ver, abraçou o garotinho, um cara forte. O garotinho queria sair, não conseguia. Eu voto no Brizola do garotinho, É isso aí. Ô, Luiz, eu tenho um grande... ali em Vila Nova, ali, minha família tem um correio de casas até hoje, 1922, que fica ao lado da igreja de Santo Amaro. E ali atrás da igreja morava seu Chico Castro e Dona Elisa. Inclusive no meu encontro com o governador Garotinho, que aliás eu quero dizer o seguinte, foram 3 horas e 20 de conversa. 3 horas e 10 ele falou, ele me deixou falar 10 minutos. Levei meu filho e meu sobrinho nesse encontro com ele, aprendi muito com ele, ouvi muito
da experiência dele como governador do estado e como prefeito de Campos de Goytacazes, e lá tinha uma foto na parede do seu Chico Castro, eu com meus 8, 9, 10 anos de idade, eu ia lá tomar uma limonada, um suco de limão galego lá com Dona Elisa, e tinha uma foto de Garotinho e Leonel Brizola na parede do seu Chico Castro. Então, concordo com você que talvez, se a gente fizer um relato histórico, eu acho que o Garotinho é, sim, talvez o maior expoente do PDT na história de Campos de Goytacazes. Quero até deixar aqui uma coisa importante. Nessa conversa, eu convidei o governador Garotinho a voltar para o PDT. Eu entrevistei ele domingo retrasado, ele falou dessa conversa. Que era o sonho dele. Mas ele, segundo ele disse, ele está republicano para federal ou para senador, né? Segundo o que ele me falou. Ele falou também da conversa que ele teve com o senhor. Não, foi uma ótima conversa. O governador Garotinho, na realidade, ele... É aquilo que eu falei. Ele tem a experiência, ele conhece de gestão, conhece da política, tem um jeito duro de expressar isso, e a gente sabe, entendeu? E reconhece, mas, infelizmente, eu acho que os alunos que participaram das aulas dele, infelizmente, não conseguiram entender aquilo que seria importante para a cidade de Campos de Goytacazes. Mas, com o tempo, a gente vai poder aí trazer o Garotinho para perto e trabalhar em conjunto com ele por um futuro melhor para Campos. Só para terminar, lógico que Arnaldo foi muito popular. Eu só quis dizer que o brizolismo começou em Campos com o Garotinho. Sim. Aliás, começou antes de Garotinho, começou com o Zé Maurício Linhares. Outro campista. Vamos para ser justo lá na raiz, né? Zé Maurício Linhares, Garotinho e Arnaldo. Uma luz na escuridão. Exatamente. Sim, claro, e aí Arnaldo campista e morador de Niterói, tá? Zé Maurício. Zé Maurício, também estudante do Liceu de morador, estudante do Liceu de Campos, como meu pai estudou no Colégio Batista de Campos, tá? Com o pastor Ebenésio Soares, que depois foi morar em Niterói e morreu em Niterói, na capital do interior. Então eu estou no caminho oposto, que eu nasci em Niterói e vim morar em Campos. E vem para Campos. Bom, são 7h58, fechamos aqui então esse bloco, deputado Aloysio, você que nos acompanha, muita gente acompanhando pelo YouTube, pelo Face, também a gente agradece aí os comentários. Teve um, inclusive, que comentou e acertou, e eu agora acerto também, 2.564 votos na última eleição em Campos, e aí fica certo, 2.000, nem 2.800, nem 2.500, 2.564. Então fica para a próxima pergunta, para abrir o bloco, para terminar a parte da candidatura, a partir desse 2.564, quanto ele espera fazer em Campos para federal. Boa, já está o gancho aí, segue o fio, nós vamos a um breve intervalo, a gente volta a seguir, hoje com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, conversando com o deputado Vitor Júnior, deputado estadual e pré-candidato, sempre nessa condição, no rigoroso cumprimento da lei eleitoral, né, de pré-candidato a deputado federal. Voltamos já, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, e também com o apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem. Vacina Plínio